Bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, o meu nome é André Oliveira, tal como prometi no meu último vídeo, ia fazer a demonstração do meu caiaque. Mas antes que mais, queria agradecer a todos os apoiantes do meu canal e aos novos que acabaram a aderir. Espero que gostem do conteúdo e que fiquem à espera dos novos vídeos que está para vir, ok? Vamos a isso. O que é procurar num caiaque? Tem duas coisas que procurar no caiaque. Primeira coisa foi o tamanho dele. E a segunda coisa foi a arrumação que ele tem. Vou falar primeiro no tamanho dele. O tamanho dele é muito importante porque eu pensei, antes de comprar o caiaque, foi como é que ia carregar o caiaque sozinho. Porque eu tenho que pensar que eu vou sozinho sempre à pesca. E vocês também deviam pensar assim quando vão comprar um caiaque para vocês. Porque nem sempre está alguém disponível para descarregar o caiaque e carregar o caiaque para o carro. Nesse caso eu tenho uma carrinha. É um bocadinho mais difícil de carregar o caiaque sozinho numa carrinha. Mas eu tenho a minha própria técnica. E se quiserem, posso ir num próximo vídeo de fazer uma demonstração como é que eu consigo carregar e descarregar o caiaque da carrinha. Mas pronto, isso foi a primeira coisa que eu tive que pensar antes de comprar o caiaque. A segunda coisa, a arrumação. O caiaque, no mínimo, tem que ter um bocadinho de arrumação. Pelo menos para arrumar a palamenta e fazer uma arrumação, como por exemplo baterias, que vais montar uma sonda, né? Quem vai fazer uma pesca de caiaque tem que ter no mínimo uma sonda e GPS, né? Pelo menos para uma orientação. Mas para mim a arrumação principal foi logo para fazer uma arrumação de uma bateria. Pronto. Isso foi o que procurei num caiaque. Eu escolhi especialmente este caiaque, tal como eu já tinha explicado, o dimensionamento para cargas e descargas do caiaque e também a arrumação que ele oferece. Tens na proa, aqui no meio, e na popa. Tens bastante arrumação e este caiaque por dentro é roto. Dá para arrumar o que for necessário. Dá para arrumar a bateria, dá para fazer outros tipos de passagem de cabos e dá para arrumar a palamenta. Sim, que este caiaque é de categoria 5 e é obrigatório ter palamenta. Para quem não sabe a palamenta, basta ir ao Google e procurar lá o que é que uma embarcação de tipo 5 tem de levar de palamenta. Sim, que eles consideram este caiaque uma categoria de embarcação tipo 5. Também tens dois pontos aqui na frente do caiaque que dá para fazer passacabos se for necessário. Ou passar cabos para a sonda, ou queres passar cabos para uma luz, também dá para fazer isso. Tens aqui dois pontos de abertura que já com tampa para fazeres a passagem dos cabos. Na popa também tens um compartimento redondo que dá para fazer arrumações. Ou se não, só para passar cabos. Porque também, vou ser sincero, quando te vais na pesca é muito difícil estás a olhar para trás para abrir o compartimento de trás para arrumar alguma coisa. Só se for uma coisa raríssima de retirar, mas dá para ir lá durante o mar retirar. Eu geralmente não nunca mexo porque deixo o saco por cima da pesca e acabo por não utilizar aquela parte de trás. Eu utilizo mais só para fazer passagem de cabos. Eu comprei o meu caiaque, foi na loja K2 Fish. Eu corri bastantes sites e este foi o único site que tinha o que eu necessitava. Caiaques de bom porte de arrumação e bons tamanhos para eu poder carregar e descarregar. Este caiaque chama-me a atenção por um simples facto. Primeiro foi a cor. Eu gostei bastante da cor deste caiaque. Este modelo tem outras cores, é só aí questão de verem no site. Ele tem outro tipo de cor, mas a cor azul que ele tinha, por acaso, chamou-me mais a atenção e foi por isso que investiguei mais este caiaque para saber o que é que este caiaque poderia oferecer. Depois disso, liguei para a loja K2 Fish e falei com o Sr. Santos, que é uma pessoa acessível, e
percebe do assunto e estivemos a falar deste caiaque e realmente este caiaque tem tudo o que eu necessitava quando eu fosse à pesca. As dimensões que este caiaque tem são 3,65, a largura dele são 85, o pontal 38 e o peso dele é 40 kg. O peso de carga máximo dele são 250 kg. Por isso também não vale a pena estar a carregar muito o caiaque, senão o caiaque vai ao vento. Não, estou brincando, mas o caiaque carrega bem, não tem qualquer tipo de problema com o peso que ele carrega. Claro, quanto mais coisas levares, mais ficas com um peso no caiaque para depois estás a pedalar o caiaque. A parte da construção do caiaque é bastante boa, é bastante robusta. Ela tem uma boa espessura do caiaque, por isso, se acontecer alguma coisa, não fura assim com facilidade. Claro, só se for uma coisa pontiaguda, ele vai furar, não é? Mas a espessura dele ainda é bastante grossa, para chegar ao ponto de furar para dentro do caiaque. A estabilidade do caiaque é bastante estável. Ele tem 85 de largura, como eu já tinha referido, e o que posso dizer que eu já estive em pé neste caiaque, no mar, e não tem qualquer tipo de problema de estar de pé no caiaque. Claro, não é uma recomendação que eu daria no mar, porque o mar está sempre mexido. Cá no meu caso, que eu vivo nos Açores, a gente vai para o mar. O mar geralmente está bom no início, mas depois começa a virar, por isso não é uma boa pesca estás de pé a fazer. A única coisa que eu posso dizer em relação à estabilidade do caiaque, é um bocadinho difícil de virar o caiaque. Para quem não está habituado, eu recomendaria primeiro fazer o teste, antes de ir à pesca, andar com o caiaque para saberes qual é a estabilidade que ele vai te oferecer. Eu vou falar na minha experiência, que eu já fui várias vezes para o mar, já tenho o caiaque há mais ou menos 3 anos, e o que eu posso dizer, ele é bastante estável. Seja com o mar mexido, já tive algumas situações com o mar vira, com ondas mais de 1 metro, e o que eu posso dizer é que o caiaque portou-se muito bem em relação ao mar que eu já apanhei. Não tenho filmagens, acho eu, se tiver vai aparecer aqui no monitor, se não aparecer é porque por acaso eu não tenho essas filmagens, mas por acaso eu já apanhei mares um bocadinho virados e ele portou-se muito bem, seja o que for, ele vai aguentar a ondulação que tiver. Claro que eu não recomendo ir com o mar mal, não é? Mas se entretanto o mar virar, garanto-lhes que este caiaque suporta, seja a ondulação que ele apanhar, se vira. O que é que o sistema de pedais tem para me oferecer? O sistema de pedais tem para me oferecer pouca manutenção. Sim, foi o que viram. Ele tem pouca manutenção nos pedais. A única coisa que tens que fazer nos pedais é só passar água doce e fazer uma boa secagem nos pedais. Ele não tem lubrificações para fazer, nada que se pareça. Claro, lá de vez em quando tem que se ir apertando os parafusos que ao longo do tempo ele tem alguns parafusos que vai alargando. Mas isso não é nada por aí além. Todos os caiaques têm que ter a sua manutenção e esses pedais desse caiaque têm que ter a sua manutenção. E na minha recomendação, dar algum spray de silicone nele, para durar mais um bom bocado de tempo. A única coisa que tens de ter cuidado é que na parte dos cabos, que este caiaque, os pedais deste caiaque é cabos, e são a parte dos cabos. Como podem ver, está esta parte vermelha, isso é a capa que está protegendo este cabo para não enferrujar. Mas a parte mais importante na manutenção disto é que, se repararem aqui no final, que eu não sei se ele vai, eu tenho que me aproximar para ficar aqui, exatamente, estão vendo ali a terminal não termina com a proteção, ele só termina ali e depois põe aquele bocadinho do aço daqui.
O que é que isto acontece? Se não tratares bem disto, isto vai criar ferrugem e vai acabar por arrebentar. A única coisa que eu fiz após comprar o caiaque foi comprar tudo o acessório dos pedais, que se acontecerem eventualmente arrebentar, podes fazer a manutenção dos pedais. Isso é a recomendação que eu fazia. Agora a pergunta que me fazem é: o que é que podes fazer para não criar assim ferrugem logo e já? O que é que costumo fazer? Dá a massa marítima à volta disto e dura mais tempo. E ainda continuo com os mesmos cabos de origem e ainda não fiz as mudanças. Porquê? Por causa da manutenção. A manutenção é muito importante nos pedais. Para quem não trata bem, vai arrebentar e vais-te arrepender depois de não ter comprado estes cabos ou ter posto alguma massa marítima aqui. Isso é um ponto fraco dos pedais. Também que ele só anda para a frente, não anda de marcha atrás. Isso é outro problema que ele tem nos pedais. Os pedais não dão marcha atrás, só dá marcha à frente. Foi uma das desilusões que eu tive em relação aos pedais, mas também não é o fim do mundo. Também não vai estar apontado para a costa, sabendo que não dá marcha atrás, né? Geralmente também pesca sempre na lateral e não contra as rochas. É só isso que os pedais têm. De resto, o pedal, eu gosto muito dele, anda muito rápido, é de barbatanas e tem pouca manutenção, que é isso que eu mais gosto. A manutenção que ele tem é básica e simples. As modificações que eu fiz neste caiaque foi simplesmente comprar 2 X-tubes, que são barras próprias para montar aqui no caiaque, que são 2 peças que eu comprei de 1,20 m e traz 2 peças de base que é para instalar aqui nas barras que já traz no próprio caiaque. Assim tenho a possibilidade de pôr mais acessórios aqui do que pôr apenas alguns que só cabem nesta barra que já traz no próprio caiaque. Como podem ver, as modificações que eu fiz e que também vão ver aí no vídeo, tenho 2 caneiros que eu optei para ter nos 2 lados e porque é que eu optei para estar no lado de fora? É mais fácil para estar no lado de fora porque eu gosto de ver as minhas canas espetadas para fora, como os aterringos que a gente costuma chamar nas embarcações. É mais fácil para tu veres que está à tua frente. Esse caiaque já traz 2 caneiros embutidos que fica atrás da cadeira, nos 2 lados, mas tenho a dificuldade de olhar para trás para saber se a cana pegou ou não. Se for um peixe grande, a linha vai correr, mas se for um peixe pequenino, a cana só está ali a tentar puxar, o peixe está tentando puxar, mas não consegue correr a linha, porque às vezes a gente mete ali entre médio para ver se a linha corre e não corre, para ver se o peixe fica bem trancado. E então optei por ter os 2 caneiros na frente, para quando pegar o peixe, como está na minha visão de vista, eu conseguir ver e depois arrumar a outra linha e começar a pescar com a outra cana que já peguei. Outra modificação que eu fiz foi, eu comprei 2 suportes de propósito para fazer a arrumação dos ramos, que fica no meio lado direito do caiaque. Esses 2 suportes traz 3 arrumações que dá para arrumar. Eu costumo pôr os meus ramos na primeira de cima ou na segunda, que no primeiro eu costumo pôr o meu espeto. Isso é quando eu vou fazer pescas maiores. Tenho o espeto sempre comigo, também não é só por essa razão. Às vezes, se acontecer, que ainda não me aconteceu ainda, aparecer um tubarão que esteja agressivo contra o caiaque, ao menos eu tenho alguma coisa para me proteger. Claro, a gente estamos no Oceano Atlântico e a gente vive nos Açores e a gente tem muitos tubarões. A gente tem o maco, temos o tubarão azul e depois também temos os tubarões martelos. Pronto. Até hoje a gente nunca teve assim uns ataques de tubarões aqui, mas a gente nunca sabe o dia de amanhã, não é? Por isso eu tenho sempre um espeto comigo e eu comprei esse propósito, esse comporto para arrumar os suportes para arrumar os ramos, mas o espeto aqui no lado, para não me incomodar no lado de dentro do caiaque. Outro suporte que eu comprei, que é igual aqui ao caneiro,
essa parte de baixo aqui do suporte, que está agarrado aqui ao meu X-tube. Eu comprei também igual para a minha sonda. A minha sonda é uma Garmin CV4, não quero me enganar, mas deve ser o CV4 que eu comprei. É uma sonda bastante pequenina, é o suficiente para andar num caiaque, não precisa de ser uma sonda muito grande. Porquê? Para ter uma carta na sonda, porque a minha por acaso não tem carta, mas tem GPS, dá para fazer marcações e depois quando for voltar dá para navegar com as marcações que está lá, porque tem o seu próprio GPS. Apenas não tem a sua carta para a gente comprar, que não dá, eu já tentei, mas não tem essa possibilidade de realizar a compra nessa Garmin que eu comprei. Mas eu também vou ser sincero, também não decido, que eu também não vou para muito longe. É o suficiente de ter num caiaque, que é pequenino, por acaso eu fiz igual, está no meu lado direito, tem a mesma base, só que está montado no lado de fora e a sonda fica direitinha no meu lado direito para eu ver a sonda. Outra coisa que eu posso dizer é, também estou satisfeito que a sonda, o transducer fica por baixo do caiaque, que tem a sua própria comporta, que está escondido, que aqui está uma tapa que a gente abre e mete o transducer, e a gente faz a sua arrumação para não estragar o transducer. Se há alguma coisa bater no chão, ou quando acontece a gente tentar atracar o caiaque na rampa, poderia estragar o transducer por uma distração, e então a gente evita isso. E então este próprio caiaque já traz a sua proteção com uma tampazinha que a gente fecha de lá dentro e o transducer trabalha normal com a tampa fechada. Comprei também um suporte de propósito para pôr o meu telemóvel no caiaque. Em vez, eu tinha antes eu tenho um porta-telemóveis que é estanque, apesar do meu telemóvel já ser estanque, de ir para 68, eu tinha sempre ao pescoço, então quando alguém ligava tinha que ir buscar aqui ao meu colete e tirar para poder falar. E então o que é que eu fiz para ter mãos livres? Comprei um suporte que é montado no meu lado direito da mão, e o telemóvel fica ali pendurado para quando alguém ligar para mim, só chegar ali, a gente faz um swipezinho e fala com a pessoa, ou em vídeo chamada, ou mensagens para escrever, também facilita que fica ali. Outra modificação que eu também fiz. Este caiaque, eu fiz uma coisa que não é muito habitual, que eu nunca vi no YouTube. Este caiaque eu fiz um mini quadro elétrico que faz as proteções dos equipamentos. O único equipamento que eu tenho até agora é a sonda, mas futuramente eu vou montar uma bomba de água dentro do caiaque. Já tinha dito, a gente nunca sabe o dia da manhã, que se entrar alguma vez água dentro do caiaque, tem o vertedor que é obrigatório na parlamenta, mas já agora eu vou pôr uma bomba de água que, se entrar um bocadinho de água, a gente tem a bomba de água para injetar a água fora do caiaque. E também pus um centro de comandos que fica aqui também no meu lado direito. Realmente eu pus tudo no lado direito, estou falando aqui no lado direito, mas dá-me jeito para mim, outras pessoas podem dar jeito à esquerda, para mim dá-me jeito a tudo à direita, porque pesco mais para o meu lado esquerdo. Para o lado direito é um bocadinho difícil, é só quando o peixe estiver mais à borda. Se o peixe decidir ficar no lado direito. Mas entretanto, tento pescar sempre no meu lado esquerdo, porque foi uma opção que eu optei. Cada um é que vai optar a sua maneira de colocar as suas coisas. No meu caso, eu pus tudo no meu lado direito. A sonda, o centro de comandos, ramos, o meu espeto, está tudo basicamente no lado direito. Outra modificação que eu também fiz no caiaque, que eu comprei no K2, foi este bean, que está aqui, que dá para ver. Como podem ver, este bean por acaso dá muito jeito no caiaque. Isso é o large que eu tenho aqui. Serve-me muito para meter a isca, ou meteres aqui o alicate quando não estás sofrendo do equipamento. E também uso muito isto quando eu estou usando as amostras. Imagina que já não me apetece usar uma certa amostra porque ela não pegou da manhã, mas à tarde poderá apagar. Eu ponho tudo aqui para não misturar com as outras que ainda não foram utilizadas na caixinha que eu tenho estanque ali.
E entretanto eu meto tudo aqui, que assim quando chegar a casa é mais fácil de fazer a limpeza da água doce, é só passar por água e fica tudo limpinho e já não está misturado com as outras amostras que eu tenho. Como posso mostrar, está aberto, já tenho aqui algumas coisas de pesca, umas amostras, uns cabos, eu guardo tudo aqui. Depois isso fica vazio, depois que isso tem aqui cabos de amarração e tudo das canas e tudo, claro. Isso é outra coisa que ainda não referi, mas eu costumo amarrar tudo que está a bordo no meu caiaque, inclusive as canas, que é a coisa mais cara que está no caiaque. A gente amarra tudo que se cair a água, ao menos eu tenho possibilidades de voltar a recuperar. E é isso, já referi todas as minhas modificações que fiz até hoje nesses 3 anos no meu caiaque. Após os 3 anos que eu tenho com este caiaque, eu estou muito satisfeito com ele. Primeiro, ele navega muito bem. Não tenho qualquer tipo de problema em navegação com ele. Não sei se eu já expliquei. O leme deste caiaque é como fosse embutido ali na popa. Não está exterior, por isso não me estrova na pesca. Este caiaque já apanhei mar mau. Não me correu mal, correu perfeito, não tive qualquer tipo de problema, não tive medo que o caiaque virasse. Eu já tive com ele virado contra a ondulação de lado, não tive esse problema de virar o caiaque, não. Pelo contrário, o caiaque surpreendeu-me em questão de estabilidade que ele comporta. Em termos de arrumação, foi o que eu queria, foi o que foi esperado, por acaso. É importante num caiaque, na minha opinião, ter arrumação também. E se me perguntasse se eu voltasse a comprar o caiaque, se senhor, voltava a comprar este caiaque, até por acaso eu gosto do design deste caiaque. Ele tem bastante espaço entre a cadeira e a parte até os pés, tens espaço para trabalhar com peixe dentro do caiaque. Para tirar o anzol e tudo mais, tu tens espaço para tu fazeres o que tu quiseres. Mas de resto é isso que eu tenho para dizer do caiaque, da parte da satisfação que eu tenho por ele. Tem algumas desvantagens que eu já referi, mas não é uma coisa assim por aí além, é uma coisa que se resolve. Outra coisa que eu também poderia recomendar é tratar muito bem do caiaque, meter dentro de uma garagem, não meter-o exposto ao sol, mesmo que não esteja usando, imagina que não tem sítio para arrumar, vai ficar no exterior. Eu recomendaria pôr uma lona para fazer a proteção do caiaque. Eu recomendaria fazer uma coisa para proteger o teu caiaque, ok? Isso é plástico, isto não é de fibra, nem nada que se pareça. Por isso, ao longo dos anos, o sol vai-lhe comer. Que é verdade, por isso as pessoas às vezes ficam aborrecidas porque de repente esperam que o caiaque dure muitos anos, que isso é um caiaque que não é barato, mas também não é muito caro, é um preço intermédio que é aceitável. E o que eu posso dizer é, se tu tratas mal do tua embarcação, pronto, não tens amor a ele, né? E eu por acaso tenho muito amor a ele, e o que eu tenho dele é que ele está dentro da minha garagem, por acaso, ele é muito bem tratado, continua como viesse de origem, está sempre bem limpo, bem seco, tudo após da saída da ida ao mar. E o que eu posso dizer é que se tratares bem do teu equipamento, ele vai tratar bem de ti. E é o que eu tenho para dizer acerca do assunto destes 3 anos da Spot FD12. E é isso, damos por terminado o nosso vídeo. Espero que tenham gostado da demonstração do meu caiaque. Espero que tenha abrangido todas as dúvidas de vocês. E se tiverem mais alguma dúvida que não foi mencionada no vídeo, podem deixar aí um comentário aí em baixo. Queria agradecer mais uma vez ao apoio que me deram e que esperem para as próximas pescarias, que vai ser uma grande surpresa. Até uma próxima!